História 1. A Sombra do Lago. Cresci em uma cidade pequena no interior do Paraná, um lugar onde todos se conheciam e os segredos raramente duravam muito tempo. Pelo menos era o que eu pensava, até descobrir que havia algo muito mais sombrio escondido nas margens do lago que ficava no fim da cidade. Ninguém se aproximava daquele lugar, especialmente à noite. As histórias sobre o lago eram tão antigas quanto a cidade em si. Diziam que uma criatura vivia nas águas escuras, um ser que só aparecia quando a lua cheia se refletia na superfície do lago. Os mais velhos diziam que aquele lago já foi um lugar de rituais antigos, onde habitantes de muito tempo atrás sacrificavam animais e até pessoas para apaziguar a criatura que vivia nas profundezas. As lendas afirmavam que, de tempos em tempos, ela precisava de uma oferta, e se não fosse oferecido algo, ela vinha buscar. Com o passar dos anos, essas histórias foram se tornando apenas contos assombrados para assustar crianças, mas eu nunca acreditei em nenhuma dessas superstições. Sempre achei que eram invenções para manter as pessoas longe do lago, nada mais. Mesmo assim, havia algo inquietante sobre aquele lugar. Mesmo durante o dia, a área ao redor do lago parecia estranhamente silenciosa. O vento soprava, mas as folhas das árvores mal se mexiam. Os pássaros, tão presentes em outras partes da cidade, pareciam evitar a região. Quando o sol começava a se pôr, era como se o próprio ar ao redor do lago mudasse, ficando pesado, carregado de uma tensão invisível. Mas minha curiosidade acabou sendo mais forte. Decidi que provaria de uma vez por todas que não havia nada de estranho ali. Planejei uma noite de acampamento próximo ao lago, sozinho, para poder observar o lugar sob a luz da lua cheia. Peguei minha barraca, uma lanterna, alguns suprimentos e fui até o local no final de uma tarde cinzenta e abafada. Lembro que, ao chegar, um arrepio percorreu minha espinha quando vi a superfície do lago, espelhando o céu escuro e nublado. As árvores ao redor pareciam se curvar em direção à água, como se fossem atraídas por uma força invisível. Quando o sol finalmente se pôs, a escuridão tomou conta do lugar. Montei minha barraca próximo à margem e sentei para esperar. Tudo parecia normal no início. O som dos grilos, o farfalhar suave das folhas e o ocasional pio de uma coruja ao longe. Era até relaxante. Mas então, pouco depois da meia-noite, algo mudou. Um silêncio perturbador tomou conta da floresta. Os grilos pararam de cantar e o vento cessou completamente. A superfície do lago, antes tranquila, começou a se mover, formando ondas suaves que se espalhavam pela água como se algo estivesse perturbando sua calma. Eu me levantei devagar, iluminando a água com minha lanterna. Foi aí que vi. No meio do lago, uma sombra emergia lentamente, como se algo estivesse subindo das profundezas. Meu coração disparou quando percebi que a sombra tinha uma forma humana, mas algo estava muito errado. Os membros eram desproporcionais, os braços longos e finos demais, como se fossem ossos sem carne, e a cabeça parecia torcida em um ângulo impossível, pendendo de lado como se estivesse quebrada. Eu deveria ter fugido naquele momento, mas estava paralisado, hipnotizado pela visão. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão, um truque da luz e da minha mente. Mas então ouvi o som. Era um murmúrio baixo, quase como um sussurro carregado pelo vento. As palavras eram ininteligíveis, mas pareciam se arrastar por minha mente como garras afiadas, arranhando minha sanidade. Senti um calafrio subir pela espinha, e minha lanterna começou a falhar, piscando até se apagar completamente. A escuridão total tomou conta do lugar, e eu estava sozinho. No entanto, eu sentia que não estava mais sozinho. Ouvi o som da água sendo agitada
e quando consegui reacender a lanterna, percebi que a sombra estava mais próxima. Ela não estava se movendo de maneira natural, mas ainda assim parecia se aproximar a cada vez que eu piscava, como se deslocasse pelo próprio escuro, invisível aos meus olhos. O desespero tomou conta de mim. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam ter perdido a força. A coisa na água parou na margem e finalmente vi seu rosto, uma mistura grotesca de humano e algo que não pertencia a este mundo. Os olhos eram vazios, mas eu podia sentir seu ódio, sua fome. Estava à procura de algo ou de alguém. Os murmúrios se intensificaram, se transformando em um coro de vozes que pareciam vir de todos os lados, me cercando. Com um impulso de desespero, consegui me mexer e corri, tropeçando na escuridão, sem olhar para trás. Não sei como cheguei de volta à cidade, mas quando finalmente me virei para ver se estava sendo seguido, a coisa havia desaparecido, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, quando tentei dormir, os pesadelos começaram. Sempre o mesmo: o lago, a lua refletindo na água e aquela criatura me observando, com seus olhos vazios, esperando pacientemente. No sonho, eu ouvia os murmúrios novamente, mas desta vez eles eram claros. Chamavam meu nome, como se soubessem que eu havia escapado, mas prometendo que isso não duraria para sempre. Nas semanas seguintes, percebi que havia algo errado comigo. Sempre que passava perto de qualquer lugar com água, seja um rio, uma poça ou até mesmo a pia de casa, eu via reflexos estranhos, distorcidos, como se algo estivesse espreitando do outro lado, tentando atravessar. Cheguei ao ponto de cobrir todos os espelhos de casa, pois cada vez que olhava para eles, via uma sombra se movendo ao fundo, sempre no canto dos olhos. Eu tentei contar para alguém, mas como você pode explicar algo assim sem parecer insano? Desde então, evito qualquer lugar próximo ao lago, mas isso não me traz paz. Ninguém mais fala sobre o que aconteceu, mas eu sei que ela ainda está lá, à espreita, esperando pelo próximo tolo que ousar se aproximar. Mas o pior de tudo é que eu sei que, de alguma forma, ela ainda me segue. De vez em quando, na calada da noite, ouço o som da água sendo agitada, mesmo que esteja a quilômetros de distância de qualquer lago. Sinto um frio inexplicável e, se escuto atentamente, posso ouvir aquele murmúrio distante chamando meu nome, insistindo para que eu volte. Talvez seja apenas uma questão de tempo até que eu não consiga resistir mais. História 2. A criatura do milharal. Nasci e cresci em uma cidadezinha rural no interior de Minas Gerais, cercada por plantações de milho que se estendiam até onde a vista alcançava. Desde criança, o trabalho na roça fazia parte da rotina da minha família. Era um modo de vida simples, mas havia algo de estranho nas histórias que meu avô costumava contar. Ele sempre mencionava uma criatura que, segundo ele, protegia os milharais nas noites mais escuras. Chamava essa entidade de o Vigia. Segundo ele, não era uma proteção para os humanos, mas para algo mais antigo que vivia nas profundezas da terra. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias. Achava que eram contos exagerados para manter as crianças longe dos campos à noite. O velho dizia que a criatura só aparecia nas noites sem lua, quando o vento soprava forte e o silêncio tomava conta do milharal. Para mim, aquilo não passava de superstição, até o dia em que eu vi algo que nunca mais me deixou em paz. Era a época de colheita, e eu, já adolescente, estava ajudando meu pai e meus tios. Os dias eram longos e cansativos, e com o trabalho indo até tarde, muitas vezes eu voltava para casa sozinho. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, decidi cortar caminho pelo milharal para chegar mais rápido. O céu estava encoberto e o vento soprava com força, fazendo os caules do milho balançarem como ondas num mar de folhas. Enquanto caminhava pelas fileiras estreitas,
algo começou a me incomodar. Havia um movimento diferente entre os pés de milho, algo que não era causado pelo vento. Parecia que alguém estava caminhando nas proximidades. No início, pensei que fosse um dos trabalhadores ainda no campo, mas o jeito como os caules se moviam não parecia natural. Não eram empurrados pelo vento de maneira aleatória. Era como se fossem dobrados por uma presença invisível. O ar ficou mais denso, quase opressor. O vento, que antes era constante, agora parecia carregar consigo um som peculiar. Um estalo seco, repetido, como se algo estivesse quebrando as folhas secas sob pés pesados. Tentei ignorar o medo crescente e continuei andando, mas a sensação de estar sendo observado se intensificou. A cada passo, eu sentia como se estivesse sendo atraído para algo desconhecido. De repente, os estalos se tornaram mais próximos e o som das folhas sendo esmagadas ficou mais nítido. Meu coração começou a bater mais forte e minhas pernas ficaram pesadas, como se o próprio solo estivesse tentando me impedir de sair dali. Olhei para o lado, entre as fileiras de milho, e vi algo que fez meu sangue gelar. À luz fraca que atravessava as nuvens, pude distinguir uma silhueta alta e esquelética. Seus braços eram anormalmente longos, quase tocando o chão, e o corpo parecia deformado, como se fosse uma mistura grotesca entre humano e espantalho. A cabeça era a parte mais perturbadora, um rosto sem feições claras, como se tivesse sido moldado em barro e deixado para secar de forma distorcida. Não havia olhos visíveis, mas eu sabia que estava sendo observado. Fiquei paralisado, incapaz de me mexer. A criatura estava imóvel, mas o silêncio que a acompanhava era pior do que qualquer barulho. O vento parecia sussurrar em um idioma antigo, quase como vozes vindas das profundezas da terra. Por um momento, achei que aquilo fosse uma ilusão, mas então a coisa se moveu. Ela não caminhava como um ser normal, deslizava entre as fileiras de milho, sem tocar o solo, com uma velocidade impossível. Foi o suficiente para me tirar do transe e eu comecei a correr. O som das folhas esmagadas me seguiu, como se a criatura estivesse logo atrás de mim, brincando de caçar. A cada passo que eu dava, ouvia o farfalhar das folhas ficando mais alto, e o pavor tomou conta de mim. Corri o mais rápido que pude, sem ousar olhar para trás. Quando finalmente alcancei a estrada de terra que levava à cidade, o som cessou de repente. O silêncio voltou como uma onda, e o milharal parecia ter adormecido novamente. Eu parei, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Esperei por alguns segundos, mas não havia nada além do farfalhar suave das folhas e o uivo distante do vento. Cheguei em casa tremendo, mas não falei nada para meus pais naquela noite. No dia seguinte, com medo de que achassem que eu estava delirando, resolvi contar a história apenas para meu pai. Ele me ouviu em silêncio, com os olhos sérios, e quando terminei, ele apenas balançou a cabeça e disse: É o vigia. Você teve sorte. Ele só aparece quando alguém está prestes a se perder no milharal. Ele não protege as plantações, protege o que está enterrado debaixo delas. Essa resposta só me deixou mais assustado. Desde então, evito o milharal à noite, mas as lembranças daquele encontro ainda me perseguem. Às vezes, quando o vento sopra forte, ouço novamente aquele estalo seco, como folhas sendo esmagadas por passos pesados. E de tempos em tempos, sinto que algo ainda me observa à distância, esperando pela chance de me pegar desprevenido. Passei a pesquisar mais sobre as lendas da região e descobri que o vigia é uma figura conhecida em outras partes do país. Descrito de maneiras diferentes, mas sempre relacionado a plantações, como uma espécie de guardião ou maldição. Alguns dizem que ele é o espírito de alguém que foi sacrificado, enterrado sob a terra fértil para garantir colheitas abundantes. Outros acreditam que ele é uma criatura antiga que sempre esteve ali,
desde os tempos em que aquelas terras eram habitadas por povos que já foram esquecidos. O fato é que, desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo anos depois, ainda acordo no meio da madrugada, com o coração acelerado, jurando ter ouvido aquele som sinistro de novo. Quando olho pela janela, espero não ver aqueles braços longos se esticando por entre os caules de milho, mas a sensação de que algo está me observando nunca vai embora completamente. E agora, mais do que nunca, sei que as histórias do meu avô não eram apenas contos para assustar crianças. Elas eram avisos. Avisos para nunca subestimar o que espreita nas sombras de um milharal à noite. História 3. O cão do cemitério. Na pequena cidade onde cresci, havia uma lenda antiga que todos conheciam, mas poucos ousavam desafiar. No topo de uma colina, fora da cidade, ficava um cemitério abandonado, um lugar tomado pelo tempo e esquecido pela maioria. Diziam que ao anoitecer, um enorme cão negro, com olhos vermelhos como brasas, vagava entre os túmulos, protegendo o lugar contra aqueles que ousavam perturbá-lo. Para muitos, era apenas uma história para manter as crianças longe do local. Mas para mim, essa lenda se tornou mais do que real, em uma noite que eu jamais esquecerei. Eu e meus amigos sempre fomos curiosos, o tipo de grupo que se divertia explorando lugares estranhos e contando histórias de terror. Em uma noite de sábado, entediados e buscando algo para fazer, alguém sugeriu que subíssemos até o cemitério para ver se o tal cão realmente existia. No início, todos riram da ideia, mas à medida que as horas avançavam e o tédio aumentava, a proposta começou a parecer cada vez mais atraente. Armados com lanternas, algumas bebidas e risadas nervosas, partimos para a colina pouco antes da meia-noite. A estrada era íngreme e rodeada por árvores antigas, cujos galhos retorcidos se estendiam como mãos esqueléticas sobre o caminho. Quando finalmente chegamos ao cemitério, fomos recebidos por um portão de ferro enferrujado, pendendo de um lado, rangendo suavemente com o vento. A névoa era espessa e parecia se agarrar ao chão como uma manta gelada, obscurecendo as lápides que se espalhavam pelo terreno. Empurramos o portão e entramos, rindo e zombando da lenda, tentando manter o clima leve. Mas conforme avançávamos, a sensação de inquietação começou a se instalar. O lugar tinha um silêncio incomum, o tipo de silêncio que faz o coração bater mais forte. As risadas foram desaparecendo, substituídas pelo som do vento sibilando entre as lápides e o farfalhar suave das folhas secas. De repente, o ar ao nosso redor ficou pesado, quase sufocante. Uma sensação de opressão tomou conta do grupo, como se algo estivesse nos observando. Um frio gélido subiu pela minha espinha e percebi que meus amigos também estavam desconfortáveis. Foi então que ouvimos o som de passos fortes, vindo de algum lugar entre as lápides. No início, achamos que poderia ser apenas galhos caindo ou algum animal pequeno, mas o som era pesado, ritmado, como os passos de algo grande. Devem ser só os galhos das árvores, disse um de meus amigos, tentando manter a calma. Mas eu sabia que não eram galhos. O som estava se aproximando e a névoa ao redor parecia se mover junto, criando formas indistintas no ar. Uma das formas começou a se tornar mais nítida, como se estivesse se condensando a partir do nevoeiro. Emergindo da escuridão entre as lápides, uma sombra enorme tomou forma. Meu coração parou por um instante. O cão estava lá, tão grande quanto um bezerro, com pelo negro como a noite e olhos que brilhavam com um vermelho intenso, como duas brasas ardentes no escuro. Seus dentes, longos e afiados, estavam à mostra enquanto ele rosnava baixinho. Mas não era um rosnado comum. Era um som gutural, profundo, que ressoava em nossos ossos e fazia o chão tremer levemente. Congelados pelo medo, não sabíamos o que fazer.
O cão começou a avançar lentamente em nossa direção, cada passo calculado, seus olhos fixos em nós, como se estivesse decidindo qual de nós seria o primeiro a ser atacado. O rosnado aumentava em intensidade, se tornando um som que ecoava dentro das nossas cabeças, enquanto a névoa parecia se fechar ao nosso redor, como se nos empurrasse na direção da criatura. Um de meus amigos, em completo pânico, gritou e saiu correndo. Foi o suficiente para nos tirar do transe. Como se uma corrente tivesse sido quebrada, todos nós começamos a correr em direção à saída do cemitério, sem olhar para trás. Mas o som dos passos do cão ecoava atrás de nós, ficando cada vez mais próximo. Era como se a própria névoa o carregasse, trazendo-o para mais perto a cada segundo. A escuridão ao nosso redor parecia se fechar, e o portão enferrujado à frente parecia cada vez mais distante. Quando finalmente passamos pelo portão, o som cessou abruptamente. Nos viramos, ofegantes, e vimos a criatura parada no limiar do cemitério, nos observando com olhos de puro ódio. Ela não atravessou o portão. Parecia estar presa ao local como se aquela área fosse seu domínio. E então, sem aviso, a criatura simplesmente se dissolveu na névoa, como se nunca tivesse estado lá. A sensação de alívio foi imediata, mas o terror daquela visão ainda queimava em nossas mentes. Nunca mais voltei àquele cemitério, e meus amigos também não. Ninguém falou sobre o que vimos, como se o silêncio fosse a única maneira de esquecer. Mas a verdade é que nunca esquecemos. A lenda do cão do cemitério pode ter sido apenas uma história para assustar crianças, mas naquela noite ele era real. E eu sei que ele ainda está lá, guardando aquele lugar contra os tolos que ousam desafiar seu domínio. Às vezes, ouço relatos de pessoas que passam por perto do cemitério à noite. Falam de ruídos estranhos, de uma sombra gigante que se move entre as lápides e de olhos vermelhos que brilham na escuridão. A lenda continua viva, e aqueles que ousam desafiar o cemitério sabem que uma vez que o cão o vigia, ele nunca descansa. Se você for imprudente o suficiente para entrar, reze para sair antes que ele perceba. História 4. A criatura da mata. A cidade onde cresci, como muitas outras do interior, é cercada por uma vasta mata densa e antiga. A floresta tem sua própria presença, uma sensação de que o tempo ali corre de forma diferente, como se fosse um lugar à parte do mundo ao nosso redor. Desde criança, ouvia os mais velhos falarem sobre a coisa da mata, uma entidade misteriosa que, segundo eles, vivia nas profundezas da floresta e saía à noite para caçar. Essas histórias eram contadas com seriedade em volta das fogueiras ou nos encontros da comunidade. Mas eu sempre achei que eram apenas superstições, criadas para manter as crianças longe da mata à noite. Eu estava errado. Tudo começou quando animais de fazendas próximas começaram a desaparecer. Primeiro foram galinhas, depois cabritos, até que um cachorro sumiu sem deixar rastros. As pessoas diziam que devia ser algum animal selvagem, talvez um lobo ou uma onça, mas sabíamos que lobos não existiam naquela região e que qualquer onça teria deixado marcas visíveis. O mistério crescia e o medo começava a se espalhar pelas redondezas. A curiosidade, no entanto, foi mais forte. Eu e um grupo de amigos decidimos que precisaríamos resolver esse mistério, ou ao menos ver com nossos próprios olhos o que estava causando tanto pavor. Organizamos uma pequena expedição. Armados com lanternas, facas e muita coragem juvenil, decidimos entrar na mata à noite, na esperança de encontrar alguma pista ou avistar a criatura que todos temiam. Como todo adolescente inconsequente, ignoramos os avisos dos mais velhos e nos aventuramos na escuridão da floresta. Assim que cruzamos a linha das primeiras árvores,
o mundo pareceu mudar. A densa vegetação abafava qualquer som vindo de fora, e a escuridão nos envolveu como um manto pesado. Mal podíamos enxergar 1 metro à nossa frente. O som dos grilos e das corujas criava uma sinfonia inquietante que parecia nos cercar por todos os lados. Mas o pior era o silêncio que vinha entre os ruídos. A cada pausa entre os sons naturais da floresta, havia uma sensação de que algo estava errado, como se algo estivesse nos observando de longe. À medida que avançávamos, o caminho ficava mais difícil, com galhos baixos e raízes grossas, tornando cada passo um desafio. Começamos a ouvir estalos de galhos e folhas sendo esmagadas em algum lugar perto de nós. No início, achamos que poderia ser apenas um animal pequeno, talvez um tatu ou um gambá, mas os sons ficaram mais altos e mais próximos. Parecia que algo pesado estava nos seguindo, mas a escuridão nos impedia de ver o que era. De repente, tudo ficou em silêncio. O som dos grilos cessou, as corujas pararam de piar e até o vento parecia ter desaparecido. Era um silêncio antinatural, como se o próprio ar tivesse se tornado denso e pesado. Foi nesse momento que todos nós sentimos uma presença, uma sensação de que algo nos observava, e o medo começou a crescer em nós como uma chama. O ar ficou gelado, e uma brisa fria cortou a escuridão, trazendo com ela um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo mais metálico, como sangue enferrujado. Com as mãos trêmulas, iluminamos os arredores com nossas lanternas, varrendo os feixes de luz pelas árvores e arbustos. Foi quando vimos. Entre as árvores, 2 olhos grandes e amarelos nos observavam. Não era um animal comum. Os olhos estavam a uma altura que sugeria algo muito maior do que um homem. Eles brilhavam na escuridão, imóveis, como se estivessem avaliando cada um de nós. Quando a criatura se mexeu, o pânico tomou conta. Vimos um lampejo de sua pele, escamosa, brilhante e de uma cor que parecia mudar com a luz, como se estivesse camuflada. Não era uma criatura comum da floresta. Era algo grotesco, uma mistura de humano e réptil, com garras afiadas e uma mandíbula alongada, cheia de dentes pontiagudos e irregulares. Ficamos paralisados pelo medo, incapazes de pensar ou reagir. O silêncio ao redor se tornou ensurdecedor, e então a criatura avançou. Ela não se movia como um animal comum. Seus movimentos eram rápidos e erráticos, quase como se estivesse brincando conosco. Emitiu um grunhido baixo e gutural que reverberou em nossos ossos, nos deixando ainda mais aterrorizados. Sem pensar 2 vezes, começamos a correr desesperadamente em direção à saída da mata. Mas a coisa parecia nos seguir, sempre mantendo uma distância segura, como se estivesse se divertindo com a nossa fuga. Sentíamos sua presença, ouvíamos os estalos das folhas e galhos sendo esmagados por seus pés. Mas cada vez que tentávamos olhar para trás, tudo o que víamos eram sombras e aqueles olhos amarelos espreitando por entre as árvores. O caminho de volta à estrada de terra parecia interminável. O medo fazia nossos pés tropeçarem em raízes e pedras, mas continuávamos correndo, impulsionados pelo pavor de sermos alcançados por aquela coisa. Quando finalmente chegamos à estrada, os sons cessaram tão abruptamente quanto começaram. Paramos ofegantes e olhamos para trás. Tudo o que vimos foi a escuridão densa da floresta, impenetrável, como se nos desafiasse a voltar. A criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas sabíamos que ela ainda estava lá, escondida nas sombras, nos observando. Ninguém acreditou em nossa história quando voltamos para a cidade. Fomos ridicularizados e acusados de inventar histórias para chamar atenção. Mas nós sabíamos o que vimos, e o medo era real. Desde então, nenhum de nós se aventurou na mata à noite novamente. Os desaparecimentos de animais pararam por um tempo, mas de vez em quando,
ouço relatos de criaturas sendo encontradas mortas nas proximidades, sempre com marcas de dentes e garras que ninguém consegue identificar. A criatura da mata não foi embora. Ela continua lá, à espreita, esperando por uma nova oportunidade para caçar. Às vezes, quando estou sozinho à noite, consigo sentir o mesmo frio gélido e o cheiro metálico que senti naquela floresta. E sei que, de alguma forma, ela ainda me observa, como se tivesse marcado sua próxima presa. História 5. O visitante noturno. Eu tinha 17 anos quando me mudei com minha família para uma pequena cidade no interior de Goiás. A casa para onde nos mudamos era antiga, com mais de 100 anos, e ficava afastada, rodeada por florestas e plantações. No começo, tudo parecia perfeito. O ambiente tranquilo e o ar puro nos faziam sentir como se tivéssemos encontrado o refúgio ideal. Mas isso logo mudou. Pequenas coisas começaram a acontecer, pequenas demais para chamar atenção, mas perturbadoras o suficiente para me deixar desconfortável. As noites eram extremamente silenciosas, o tipo de silêncio que deixa a mente inquieta. Logo na primeira semana, por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir um barulho vindo do lado de fora da casa. Era um som constante, passos pesados no quintal, como se alguém estivesse andando em círculos. Eu tentei ignorar, mas a cada noite o barulho se repetia. Depois de alguns dias, a curiosidade me venceu. Você ouviu isso de novo? Perguntei para minha irmã uma manhã, esperando que ela também tivesse notado algo, mas ela apenas riu. Você está ficando paranoico. É só o vento ou algum animal. Estamos no campo agora, lembra? Ela respondeu com desdém. Decidi que precisava investigar sozinho. Uma noite, esperei até que o relógio marcasse 3 horas. E como um relógio, os passos começaram. Meu coração acelerou quando fui até a janela. Puxei a cortina com cuidado e olhei para fora. O que vi fez meu sangue gelar. No meio do quintal havia uma figura parada. Era alta e magra, coberta por um manto escuro que esvoaçava levemente na brisa. O rosto estava envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. Não conseguia ver mais nada, mas sentia que estava sendo observado de volta. Senti um pavor profundo, algo que eu nunca havia experimentado antes. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. A criatura ficou imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade, até que lentamente virou a cabeça em minha direção. Foi o suficiente para me fazer recuar com medo. Na manhã seguinte, não consegui esconder minha inquietação. Contei para meus pais sobre o que havia visto. Você deve ter tido um pesadelo, filho. Disse meu pai enquanto tomava café calmamente. Essa casa é velha, tem seus estalos e ruídos. Não é nada para se preocupar. Não foi um pesadelo, pai. Eu vi alguma coisa. Estava lá fora, no quintal. Tinha olhos vermelhos. Insisti. Minha mãe olhou para mim com preocupação, mas depois deu uma risadinha nervosa. Está tudo bem, querido. Provavelmente foi só sua imaginação. Estamos em um lugar novo. É normal se sentir assim nos primeiros dias. Decidi não insistir, mas sabia que o que eu tinha visto era real. Naquela noite, eu estava determinado a ficar acordado e observar. Esperei tenso até que o relógio marcasse 3 horas. Mais uma vez, os passos começaram. O ambiente ficou pesado e o ar parecia carregar uma tensão que me sufocava. Olhei pela janela e lá estava a figura novamente. Mas dessa vez, ela estava se movendo. Vinha lentamente em direção à casa. Está se aproximando, murmurei para mim mesmo em pânico. O medo me dominou e corri para o quarto dos meus pais. Mãe, pai, a coisa está lá fora. Está se aproximando, gritei enquanto os sacudia para acordá-los. Minha mãe se levantou, sonolenta, e me puxou para sentar na cama. Calma, o que você está dizendo? Não tem nada lá fora. Deve ser a sua imaginação de novo. Não, eu juro. Está no quintal, vindo na direção da casa. Está chegando cada vez mais perto. Meu pai balançou a cabeça e suspirou.
Olha, amanhã a gente verifica o quintal, mas agora volte para a cama. Isso não passa de um pesadelo. Voltei para o meu quarto, mas o sono não veio. Fiquei deitado ouvindo o som dos passos lá fora, cada vez mais próximos. Quando o silêncio finalmente tomou conta da noite, eu soube que a coisa tinha ido embora, mas a tensão continuava. Na noite seguinte, decidi me preparar. Peguei uma faca e me sentei em uma cadeira próxima à porta dos fundos, esperando. Quando o relógio marcou 3 horas, lá estava o som. Passos, arranhões na porta, como se unhas longas estivessem raspando a madeira. O som era ritmado, lento, como se quisesse me atormentar. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Finalmente, o arranhar parou, mas foi substituído por batidas suaves e insistentes, como se algo estivesse pedindo para entrar. Tremendo, fui até a porta. Coloquei o olho no olho mágico e meu estômago se revirou de puro terror. A figura estava ali, parada a centímetros de mim. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão e uma respiração baixa e rouca ecoava pelo corredor. Era um som sobrenatural, algo que parecia vir de outro mundo. A coisa levantou a mão e bateu de novo, dessa vez com mais força. "Abra a porta", sussurrou uma voz fraca e arrastada, como se viesse de dentro da minha própria mente. Gritei e corri, acordando a casa inteira. Quando meus pais chegaram, a figura já havia desaparecido. Eles me encontraram em estado de choque, incapaz de explicar o que eu tinha visto. Para eles, tudo aquilo não passava de delírios, mas eu sabia que era real. Aquele visitante noturno não era fruto da minha imaginação. Era algo antigo, maligno, que se alimentava do medo e estava à espreita naquela casa há muito tempo. Os dias seguintes foram uma tortura. A cada noite, o ritual se repetia, os passos, as batidas, o arranhar na porta. Eu não conseguia dormir e meu estado mental começou a se deteriorar. A criatura parecia brincar comigo, aumentando o medo a cada visita. Chegou a um ponto em que meus pais perceberam que algo estava errado. Mesmo que não acreditassem completamente nas minhas histórias, eles sabiam que algo precisava ser feito. Finalmente, decidimos nos mudar. Abandonamos a casa sem olhar para trás. Eu estava aliviado, mas o medo ainda me acompanhava. Onde quer que eu estivesse, sempre sentia que aquela coisa não tinha me deixado completamente. Mesmo agora, anos depois, em noites de silêncio absoluto, às vezes ouço passos distantes, como se algo estivesse caminhando por perto. Fico esperando que o pesadelo tenha acabado, mas no fundo sei que é só questão de tempo até que o visitante noturno encontre uma maneira de me encontrar de novo. História 5. O visitante noturno. Eu tinha 17 anos quando me mudei com minha família para uma pequena cidade no interior de Goiás. A casa para onde nos mudamos era antiga, com mais de 100 anos, e ficava afastada, rodeada por florestas e plantações. No começo, tudo parecia perfeito. O ambiente tranquilo e o ar puro nos faziam sentir como se tivéssemos encontrado o refúgio ideal. Mas isso logo mudou. Pequenas coisas começaram a acontecer. Pequenas demais para chamar atenção, mas perturbadoras o suficiente para me deixar desconfortável. As noites eram extremamente silenciosas, o tipo de silêncio que deixa a mente inquieta. Logo na primeira semana, por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir um barulho vindo do lado de fora da casa. Era um som constante, passos pesados no quintal, como se alguém estivesse andando em círculos. Eu tentei ignorar, mas a cada noite o barulho se repetia. Depois de alguns dias, a curiosidade me venceu. "Você ouviu isso de novo?" Perguntei para minha irmã uma manhã, esperando que ela também tivesse notado algo, mas ela apenas riu. Você está ficando paranoico. É só o vento ou algum animal. Estamos no campo agora, lembra? Ela respondeu com desdém. Decidi que precisava investigar sozinho. Uma noite,
Esperei até que o relógio marcasse 3 horas. E como um relógio, os passos começaram. Meu coração acelerou quando fui até a janela. Puxei a cortina com cuidado e olhei para fora. O que vi fez meu sangue gelar. No meio do quintal havia uma figura parada. Era alta e magra, coberta por um manto escuro que esvoaçava levemente na brisa. O rosto estava envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. Não conseguia ver mais nada, mas sentia que estava sendo observado de volta. Senti um pavor